Sejam bem-vindos à terceira aula do curso Introdutório ao Arduino. Meu nome é Pedro e nessa aula vamos ver sobre funções e variáveis. Para isso, vamos fazer dois projetos nessa aula, projetos envolvendo LEDs e botões. Para começar, vamos remover essas coisas que eram da aula passada, do projeto passado, e eu vou apresentar alguns novos componentes da eletrônica. A primeira é essa protoboard, uma placa de ensaio. Para que ela serve? Para os projetos que você estiver fazendo na vida real, os protótipos, os testes, placas como essas ajudam bastante para você conseguir ir colocando os componentes eletrônicos e colocando os jumpers, os cabinhos, porque ela ajuda muito na organização e na separação. Já que os componentes eletrônicos eles têm perninhas muitas vezes simples, e é mais fácil que você ter que ficar emendando cabos aqui, soldando cabos, etc. E como que ela é organizada? A protoboard ela é organizada em linhas. A parte de cima das protoboards, normalmente a parte do negativo e o positivo, as linhas elas são horizontais. Como aqui mesmo no programa, quando você passa, mostra. Todas as linhas elas são interligadas, tanto o positivo quanto o negativo. Já nas perfurações de baixo, as linhas elas são verticais. Elas são o contrário, ou seja, a linha 3 ela é totalmente ligada, a linha 4 é totalmente ligada, a linha 5 é totalmente ligada. E esse vão aqui, existe uma separação. Então, essa linha não é ligada com essa. Conforme nós formos utilizando, vocês vão entender o porquê que ela ajuda. O que nós vamos começar fazendo hoje, então? A gente precisa montar um circuito que possui um botão e um LED. O objetivo é que toda vez que nós apertarmos o botão, o LED acenda. E quando nós pararmos de apertar o botão, o LED apaga. Vamos montar primeiro o circuito eletrônico. Aqui nós já possuímos um LED, certo? Nós vamos precisar de um resistor para o LED, como já explicado na última aula. O resistor ele vai precisar ter, em média, 250 até 300 ohms. E por aqui nós vamos puxar já a alimentação do Arduino para a protoboard. Com uma melhor organização, saindo do GND, vamos puxar até a linha de GND aqui da protoboard. Eu vou colocar na cor preta, porque daí ajuda nós enxergarmos depois, principalmente quando você estiver fazendo um projeto grande, vai ter muitos cabos, muitos sensores, muitos componentes. Então, se você ficar utilizando várias coisas, te ajuda a entender melhor o que está acontecendo dentro do circuito. E eu vou puxar o positivo também, que nós vamos utilizar. Positivo aqui, vou chamar ele de vermelho. Aqui o resistor já está vindo no positivo, ou no negativo, tanto faz. Deixar ele aqui no negativo do LED. E aqui dessa linha ó, eu consigo puxar um cabo, já que essa linha inteira é interligada, e mandar para uma das portas digitais do próprio Arduino. Vou mandar para a porta 6, por exemplo. E vou chamar a cor laranja para ele. Cor laranja é o LED. Aqui nós já temos o LED conectado. Falta o botão agora. Esse botão que vamos utilizar, como que ele funciona? Essa linha aqui, o terminal 1A e o terminal 1B, eles são uma linha que já está ligada. O mesmo é para o terminal 2A e o terminal 2B. Então aqui possui uma linha e aqui possui um fio. Ambos fios, né? E eles já estão totalmente interligados. Quando nós apertamos o botão, o terminal 1A e o terminal 2A, eles se ligam. Então ele rompe esse fio que possui aqui entre esses dois e ele liga assim e liga assim, entre os terminais dos botões. Então, é assim que nós vamos fazer a ligação. O resistor, o botão, ele vai ser ligado no positivo e no negativo. E ele necessita de um resistor de no mínimo 1 kΩ ou 1000 ohms, se preferir. Vamos ligar aqui também pela parte de baixo, puxar aqui a alimentação da placa para a parte de baixo, puxando aqui o positivo. Vamos puxar para a placa, a parte positiva aqui, mudar a cor. Negativa a mesma coisa. Agora, com a alimentação também chegando nessa parte de baixo, o resistor eu vou deixar no negativo, mas isso aqui tanto faz, ainda daria certo. Aqui eu vou puxar o positivo para o botão. E aqui, nessa perna do negativo, eu vou tirar o cabo que vai para o
que vai para o Arduino. Então, removendo o cabo aqui e puxando para uma porta digital também do Arduino, aqui eu vou levar para a porta 5. Então o LED vai ficar na porta 6 e o botão vai ficar na porta 5. Vou mudar a cor desse cabo também, para que nós conseguimos enxergar melhor. O amarelo é o botão, então. A ligação eletrônica já está pronta. Vai ser essa aqui. E lembrando que não é porque o cabo está passando aqui que ele está ligando nesses botões, ok? Ele está passando por cima. Então vamos para o código. O objetivo primário é: apertou o botão, ligou o LED. Parou de apertar o botão, desligou o LED. Como que vamos fazer esse código? Para isso, nós vamos precisar criar as variáveis. O que são as variáveis? Variáveis são componentes que nós conseguimos guardar valores dentro do código. Fazendo, vocês vão conseguir entender melhor. Se eu vim aqui criar a variável int, que significa inteiro, ou seja, é uma variável que consegue guardar desde números negativos até números positivos muito altos, e eu der um nome para essa variável, por exemplo, bot de botão, vou escrever aqui botão, e ponto e vírgula, eu criei uma variável do tipo inteira chamada botão. Eu poderia já também selecionar um valor para ela, igual a 0, se eu quisesse. Então eu falaria variável botão é igual a 0. Mas nesse código específico não vai mudar nada. Apagando o código da aula passada aqui, criando essa variável botão, descendo aqui no void setup, nós vamos falar para o Arduino quais são os pinos que estão sendo utilizados e os modos desses pinos. Então, conforme nós fizemos na aula passada também, pin mode, porta 6 é a porta do LED e ela vai servir como saída. Nós vamos utilizar essa porta para ligar o LED, ou seja, ela é output. Mas também nós possuímos a porta do botão, então que está na porta 5. Então, pin mode, porta 5. Essa porta ela não vai soltar informações, mas na verdade ela vai receber. Toda vez que nós apertarmos o botão, por esse cabo, essa porta vai receber o sinal que o botão foi apertado. Então nós vamos falar que ela é input. E vindo para o void loop, como que nós faremos então a programação para que ele consiga primeiro entender que o botão está sendo apertado ou não? Perceba que o cabo ele está aqui na perna do negativo, um sinal baixo que ele está recebendo. Toda vez que nós apertamos esse botão, o positivo que entra nessa perna, ele vai entrar dentro do botão e vai sair aqui, ó, para essa parte aqui onde está o sinal baixo. O que vai acontecer com esse cabo amarelo? O que esse cabo amarelo vai receber lá na porta? Vai receber um sinal alto na hora. Então nós temos que falar para o Arduino que ele tem que ler essa porta 5 e toda vez que ele receber um sinal alto, ele tem que tomar alguma decisão. Como que faremos isso? Primeiro vamos falar para ele ler a porta. Para a gente pedir para ele ler a porta, nós vamos utilizar um comando chamado digital read e nós vamos utilizar a nossa variável que a gente criou, a variável que vale 0. Então, se nós puxarmos o botão aqui, escrever botão, que é uma variável já criada, o Arduino vai saber que é essa variável. Então, se a gente falar que botão vai ser igual a digital read da porta 5, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou falando que a variável botão ela vai valer a leitura da porta digital 5, que é a porta que está recebendo o botão. Então, toda vez que eu apertar, o valor alto ou baixo vai ir para dentro dessa variável também. E para nós conseguirmos ligar o LED toda vez que esse botão ser apertado, desligar o LED toda vez que esse botão for apertado, nós vamos precisar falar algumas condições para o Arduino então. Nós vamos precisar falar, toda vez que o botão for apertado, você liga o LED. Se ele não for apertado, você desliga. E como que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar o comando chamado if, o comando se. Esse comando ele é bem simples de se entender. Esse comando funciona assim: se ele atender a condição dentro desse parênteses, ele vai executar aqui o que pede dentro da chave. Se não atender, ele não vai entrar dentro do se. Então, se eu falar que se botão, que é a variável que guarda o valor da leitura digital da porta 5, for igual, por exemplo, a
1. Por que eu usei dois iguais aqui e aqui eu usei apenas um? Porque quando eu utilizo um igual na linguagem C++, eu estou falando que aquilo que eu estou falando que é igual, eu estou setando aquele valor. Por exemplo, aqui eu digo, botão é igual a digital read 5. Botão é igual à leitura digital da porta 5. Quando eu utilizo dois iguais, eu estou comparando. Eu falo assim, o botão ele é igual a tal coisa? Entendem? Vejam que há essa diferença entre eu dizer que ele vale tal coisa e eu apenas comparar. Isso é igual a tal coisa? É por isso que nós utilizamos dois igual. Se eu utilizasse apenas um, eu estaria mudando o valor do botão, que é a leitura digital do porta 5, para 1. Eu estaria falando botão é igual a 1, mas não é isso que eu quero. Eu vou falar se botão for igual a 1, você vai executar o quê? Você vai ligar o LED. Então, utilizando o comando que nós já utilizamos na aula passada, digital write, da porta 5, que é igual a high, toda vez, se eu apertar o botão, ele vai ligar o LED, que está na porta 5. Ele vai mandar. Vamos ver se está funcionando. Apertando o botão, espera um pouco, ele não ligou, deixa eu ver o que aconteceu. Eu descobri o que aconteceu. Eu falei que era a porta 5, mas a porta 5 é a porta de entrada do botão, eu confundi. Tem que ser a porta 6, que é a porta que o LED está entrando. Vou para a simulação aqui, eu venho, eu mudo para 6, e agora vai funcionar. Iniciar simulação. Então, se eu vim aqui e apertar o botão, ele liga o LED. Mas por que ele não desligou quando eu soltei? Porque eu só escrevi isso apenas para ele. Eu falei, se o botão for igual a 1, você liga o LED. E eu não disse mais nada para ele. Ele viu que o botão foi igual a 1, ele ligou o LED e agora ele não sabe mais o que fazer. Então eu tenho que terminar a programação. Se eu quero que apertando o botão liga e deixando de apertar desliga, eu tenho que falar para ele o que acontece se o botão for igual a 0, se o valor que ele receber na porta 5. Eu posso utilizar então a variável else, que é basicamente se não. Então, se tal coisa for assim, você faz isso, se não, você faz determinada coisa. O else ele é um comando complementar do se, então você só utiliza quando você já utilizou o se. Então eu não preciso colocar entre parênteses, porque eu basicamente estou falando assim, se tal coisa for assim, você faz isso. Se não, qualquer outra coisa, se for qualquer outra situação, você vai fazer outra coisa. Então, assim, se, sei lá, se essa porta de entrada 5 estivesse recebendo informação, sei lá, estivesse recebendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, um valor assim, desde o valor 1, ele faria o que o sinão tá falando, entendeu? E o que eu quero que o sinão diga? Digital write da porta 6, eu quero que mande um sinal baixo. Então, iniciando a simulação novamente, ele deu apenas um erro aqui de envio, mas nada sério, mandei novamente. Se eu apertar o botão e ficar apertado, ele mantém o LED ligado. Se eu soltar o botão, ele desliga o LED. E eu posso fazer isso várias vezes que ele sempre vai obedecer a minha ordem. Mas e daí assim, eu pergunto, e se eu quisesse mudar essa programação? E se eu quisesse apertar uma vez esse botão e o LED ligasse? E se eu apertasse a segunda vez e o LED desligasse? Então, toda vez que eu apertasse, eu mudasse o estado do botão. Como eu faria isso? Para fazer isso, nós iríamos precisar utilizar alguns outros comandos e mudar um pouco a programação. Para começar, nós iríamos precisar de uma segunda variável, que eu vou chamar de contador. Variável contador. Não vou selecionar valor para ela porque não tem necessidade. Não tinha botão também, então não estou selecionando apenas para vocês verem que dá certo também não selecionar. Aqui eu deixo igual, eu falo que a variável botão ainda vale a leitura da porta digital 5, porque eu não mudei nada do circuito eletrônico, eu apenas quero que ele faça uma coisa diferente. Então, como que nós vamos utilizar essa variável contador? Nós vamos utilizar também o se não, mas de uma forma diferente agora. Vamos falar se o botão ele for igual a 1, como nós utilizamos aqui nesse se, ou seja, se o botão ele for pressionado, eu vou querer que o Arduino faça outra coisa. Eu vou querer que o Arduino ele pegue a variável contador, que é a nova variável que nós criamos, e ele dê mais um valor para ele.
ou seja, ele adicione 1 nessa variável. O contador, no momento, ele vale 0, por exemplo. Eu quero que toda vez que eu aperte o botão, ele adicione 1 dentro dessa variável. Então, vale 0, apertei o botão uma vez, ele vai valer 1. Apertei 2 vezes, ele vai valer 2. Apertei 3 vezes, ele vai valer 3. Ou seja, ele vai ficar mudando o valor dele cada vez que eu apertar o botão. Então, o contador é igual a o valor dele, que ele já está selecionado, mais 1. O que eu disse aqui? Já que eu queria adicionar uma cada vez que eu apertasse o botão, eu peguei e falei, a variável contador é igual a o valor que ela já possui mais 1. Então, fazendo isso, toda vez que eu apertar esse botão, ele vai adicionar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 no contador. Assim, eu consigo vir aqui no se, por exemplo, e falar, se contador for igual a 1, por exemplo, eu quero que o LED ligue. Se não, eu quero que o LED desligue, por exemplo. Então, se eu iniciar a simulação e eu clicar uma vez no botão, percebe que eu apertei o botão e ele ligou e desligou o LED muito rápido. Por quê? Lembra que eu comentei que o Arduino ele opera milhões de vezes por segundo na questão do loop? Eu cliquei uma vez no botão, para mim foi rápido, para mim um clique foi rápido, mas por ele ler milhões de vezes, ele leu eu apertando o botão uma vez, ele leu a segunda, ele leu a terceira, ele leu a quarta, a quinta, a sexta, e eu ainda estava apertando o botão, entendeu? Então, ele adicionou 2, 3, 4, 5, 6 valores no botão, então, quando a variável botão, quando a variável contador pegou o 1, ele ligou o LED, mas quando pegou o 2, ele já desligou automaticamente. Como que nós fazemos para ele esperar? Como que nós fazemos para eu falar assim, Arduino? Quando eu apertar o botão, você conta apenas uma vez e espera um pouco. Eu adiciono um delay aqui no final. Um delay de, por exemplo, 500 milissegundos, de meio segundo. Agora, quando eu apertar o botão, eu dei tempo para que ele consiga ler apenas uma vez e esperar eu parar de pressionar o botão. E veja, ele ligou o LED e manteve o LED ligado. Quando eu apertar a segunda vez, ele desligou o LED. Mas se eu apertar a terceira vez, ele não vai fazer nada. Ele não vai ficar mudando a variável. Por quê? Porque o botão agora está valendo 3. Se eu apertar mais um, agora o botão está valendo 4, 5. Eu tenho que arranjar algum jeito de fazer essa variável contador apenas ficar entre 0 e 1. 0 e 1. Como que eu faço isso? É só adicionar mais um if. Se eu adicionar aqui se, abre e fecha. Se a variável contador, por exemplo, ela for maior ou igual a 2, essas chavinhas aqui, elas simbolizam maior e menor na parte lógica, na parte algoritmo. Então, a chavinha com a boquinha pro lado em que você deseja que seja o maior, ela vai significar maior. Então, a chavinha para esse lado aqui, a boca para esse lado, significa que eu estou falando. Se o contador for maior ou igual, percebe que aqui eu não estou usando dois iguais, por quê? Porque eu já estou utilizando um símbolo na frente dele. Então o Arduino ele entende que é uma comparação. Eu não estou apenas afirmando que ele vale 2. Então se eu faço, se o contador for maior ou igual a 2, eu quero que o contador ele passe a valer 0. Aqui eu utilizei apenas um igual porque eu quero que ele vala 0 novamente. Então, iniciando a simulação, o que acontece? Ele começou com 0. A variável contador vale 0. Se eu aperto uma vez, ele valeu 1. Está valendo 1. Quando eu apertar a segunda vez, ela vai valer 2. Mas o que eu falei? Se a variável valer 2 ou for maior do que 2, eu quero que ela passe a valer 0 de novo. E aqui embaixo no sinão, o sinão ele desliga se ele for qualquer coisa que não seja 1. Então, apertando novamente, ele desliga novamente. Apertando, ele vai ligar, eu aperto novamente e desliga. E assim nós fizemos um código em que toda vez que eu aperto e aperto novamente, ele fica mudando o estado do LED, entre ligado e desligado. Bem, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós veremos como que funciona o potenciômetro e como que funciona também as portas analógicas, que são essas portas de baixo. Até a próxima.